Amados irmãos, graça e paz. Iremos hoje relembrarmos o que estudamos no ano passado acerca da adoração em família. Essas orientações para o culto de família ajudará os irmãos que têm dificuldades para realizá-lo, bem como ressaltará a importância de seguirmos fielmente com essa prática cristã, mesmo depois que os cultos congregacionais retornarem à sua absoluta normalidade. E para iniciarmos, eu os convido a abrir a Bíblia no Salmo 118, verso 15. Salmo 118, verso 15, que diz: Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Servo de Deus, já sabemos pelas Escrituras que a adoração a Deus é a prioridade suprema da igreja. E também somos sabedores que a adoração tem três esferas, a saber, a adoração pessoal, individual, a adoração familiar e a adoração congregacional ou coletiva. A adoração familiar é uma prática que precisa ser resgatada em nossos dias com caráter de urgência. Não existe tempo melhor que agora para voltar a reviver esse benéfico aspecto da vida cristã testado pelo tempo. A nossa reflexão bíblica abarcará alguns tópicos como se segue. Primeiro, o que não é adoração em família. Esse ponto é essencial e muito importante para não confundirmos o que não é adoração familiar com o que é. Adoração em família não é a chamada campanha. É sabido que o que se diz acerca da campanha não é aprovado pela Sagrada Escritura, nada tendo a ver com o culto de família. Sobre isso, não irei delongar, uma vez que os irmãos já têm esse conhecimento claro em suas mentes. A adoração em família também não é a substituição da adoração pessoal. Não podemos confundir as esferas de adoração. Uma incompreensão das distinções que há entre essas esferas pode ocasionar negligência espiritual, levando pessoas a ignorar o fato de que elas devem viver para a glória de Deus e que irão prestar contas de si mesmas ao Senhor. Então, se reunir com sua família para cultuar a Deus não substitui os seus momentos a sós com Deus. A adoração em família não é a substituição da adoração coletiva. Não podemos incorrer no erro de substituir a adoração coletiva, congregacional, pela adoração em família. Como ressaltado até aqui, não podemos confundir as esferas da adoração. Não podemos realizar uma em detrimento da outra. Haja vista, elas se complementaram. Sabemos muito bem que não existe igreja sem família, mas também não existe família saudável sem a igreja. Richard Baxter disse: você não deve ouvir o chefe da família quando a sua obrigação é estar na igreja ouvindo o pastor. Jason, autor do livro Culto em Família, assim escreveu: o cabeça do lar que afasta a família da adoração coletiva a fim de realizar o culto doméstico faz um grande mal à vida espiritual dos que se encontram sob seu cuidado, não importa quanto ele pense de outra forma. A adoração em família também não é um fardo. Não podemos enxergar a adoração em família como algo penoso ou desprovido de importância. Pelo contrário disso, lemos como a família do carcereiro, em Atos capítulo 16, se alegrou na presença do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar, como lemos inicialmente, o texto inicial, que nas tendas, nas casas dos justos, a voz de júbilo, a voz de alegria e de salvação. É necessário entendermos que a nossa alegria deve estar em Deus. O salmista Davi assim disse ao Senhor no Salmo 9, verso 2: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele estava convicto, irmãos. Olha aqui a declaração: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Deus é a força primária e motivadora das nossas vidas. Temos que nos deleitar em Deus, almejá-lo e buscar sua justiça. Por isso não podemos ser indiferentes. Não podemos nos acostumar com o sagrado, como disse Hernandes Dias Lopes. Devemos servir a Deus com alegria, como diz o Salmo 100, verso 2. O culto não deve ser um peso em volta do pescoço, e sim o meio para erguermos a nossa cabeça. A adoração em família também não é uma garantia de salvação.
Jason, já citado, diz o seguinte: devemos fazer todas essas coisas com toda a energia e a determinação que Deus nos deu, e então entregar os filhos aos cuidados do Senhor. Digo tudo isso para ressaltar de que a prática do culto em família não é garantia de que os filhos se achegarão à fé salvadora. Trata-se de uma ferramenta que Deus pode usar. Então, meus caros, após relembrarmos o que não é adoração em família, vamos frisar agora o que ela significa. Essa esfera da adoração diz respeito ao culto a Deus realizado pela família. Enquanto a adoração individual trata da oferta pessoal, a familiar é oferecida pela família reunida. No curso preparatório para o casamento, que eu tive o privilégio de participar, o pastor Arlan instruiu a todos que irão se unir na aliança matrimonial a que se preparem para a realização do culto no lar. Alguns dos princípios bíblicos esposados por ele vão ser aqui mencionados de relance. A Bíblia diz que o marido deve liderar e fornecer instruções bíblicas para sua esposa. Em Efésios 5:23 está escrito: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como cabeça, o marido não apenas sustenta, mas provê direção para o seu casamento, para a sua esposa. E o culto no lar é uma das maneiras que isso deve acontecer. A Escritura ainda pressupõe que o casal irá orar juntos. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 7:5 e 1 Pedro 3, versículo 7. Uma outra coisa que a Bíblia orienta é que os pais devem ensinar os filhos a vontade de Deus. Podemos ver isso, irmãos, claramente nas Escrituras. E é de todo proveitoso o que Joel Big escreveu no seu livro Adoração no Lar. Ele diz: o papel de liderança do pai na adoração permaneceu ao longo da monarquia em Israel e nos dias dos profetas do Antigo Testamento. Meus queridos, ouça alguns dos inúmeros textos que tratam desse ensino que os pais devem proporcionar aos seus filhos. Em Gênesis 18:19, Deus diz acerca de Abraão: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vocês observaram a missão de Abraão como pai? Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Moisés disse aos pais: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, assim orientou os pais em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia relata a família do carcereiro se alegrando em Deus, irmãos, em Atos 16, 32 ao 34. Uma família que tão logo creu no Senhor se alegrava por isso. Eles se deleitavam no Senhor. Em terceiro lugar, veremos os aspectos da adoração em família. Nós temos o aspecto abrangente e temos o aspecto específico. Jonathan Edwards, um grande pregador e escritor, diz o seguinte: toda família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja. Esse aspecto amplo é caracterizado pela maneira de ser e viver da família. O apóstolo Paulo, ele ensina como deve ser uma família cristã. Ele deixa claro quais os deveres de cada membro da família, destacando que a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Efésios 5, 22 a 24. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Que os filhos devem ser obedientes e submissos aos seus pais. Efésios 6, do 1 ao 3. E que os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Então, como uma família, ela adora a Deus no seu dia a dia?
Ela adora a Deus, irmãos, quando ela cumpre os seus deveres. Cada membro cumpre o seu papel. Do contrário, a família não honrará a Deus. Todos devem cumprir os seus respectivos papéis. E convém explicar também que, além de Paulo enfatizar os deveres dos membros da família, ele dispôs uma ordem correta de como a família deve ser. Primeiro, o relacionamento marido-mulher. Depois, o relacionamento pais e filhos. Quando essa ordem é investida, a família também deixa de glorificar a Deus. Mas além do aspecto abrangente, temos o aspecto específico. Esse é o aspecto que é alvo das nossas ponderações nesse estudo, nessa reflexão. Momentos específicos para se adorar a Deus em família. Portanto, a família deve adorar a Deus cumprindo os papéis que Deus deu a cada um, seguindo a ordem de marido e mulher, depois pais e filhos, mas tendo momentos específicos para juntos cultuar a Deus no lar. O quarto tópico tem a ver com os elementos da adoração em família. Como estamos nos referindo à adoração em família no seu aspecto específico, há basicamente 3 elementos que não podem faltar quando a família se reunir para cultuar a Deus, que é a oração, hinos e cantos espirituais e a leitura da Escritura. Spurgeon, ao comentar sobre o culto familiar, declarou: quem ora em família faz bem, quem ora e lê as Escrituras faz melhor, mas quem ora, lê e canta faz melhor ainda. Então, irmãos, não pode faltar oração, hinos e cânticos e também a leitura da palavra de Deus. Acerca da oração, nós sabemos que é mandamental para o servo de Deus. Muitas são as referências da Escritura que orientam o povo de Deus a viver na prática da oração. Sem oração não há vida cristã. Quando a família for iniciar os cultos no lar, ela deve iniciar sempre com essa prática maravilhosa. Na oração, inicie glorificando a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Faça agradecimentos e, ao finalizar o culto, faça súplicas e intercessões. Pode abrir espaço para que os membros da família façam algum pedido. Isso será importante, porque todos irão assumir o compromisso de interceder uns pelos outros. Pode também já aproveitar o ensejo para interceder pelo dia seguinte, pela própria família, pelo trabalho, etc. Hinos e cânticos. A mesma orientação de Efésios 5,19 para o culto público deve nortear o culto realizado pela família. O texto diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O líder do lar pode abrir espaço nesse momento para a esposa, os filhos, escolher os hinos, que é claro que passe pelo crivo da Bíblia. Usar a harpa cristã, o hinário cristão, ou até hinos que geralmente são entoados no culto coletivo. Leitura bíblica. Se pode ler textos que tratem dos atributos de Deus, selecionar textos que tratem de doutrinas bíblicas, ou mesmo ler um capítulo da Escritura em cada culto, fazer a leitura conjunta. O pai de família pode explicar os textos que foram lidos. Ele deve, de fato, conduzir a sua família na adoração ao Senhor. Atualmente, em virtude da pandemia, temos lido os capítulos que leríamos no culto público, bem como ouvir as pregações em áudio nas quartas e sextas-feiras e nos domingos para aqueles que não estão indo aos cultos congregacionais. Mas após essa pandemia, irmãos, espera-se que todos sejam ativos no culto coletivo e também mantenham os cultos no lar, pelo menos um dia na semana. Outros elementos que você pode inserir também, momento de adoração familiar, você pode tirar momentos para memorizar as escrituras com sua família, suponhamos um versículo por semana, ler livros cristãos, o Peregrino, livros de histórias bíblicas, etc. Em quinto lugar, veremos algumas dificuldades para a realização da adoração em família. São muitos entraves, os obstáculos para essa prática. Uma delas, falta de tempo. O ativismo da sociedade atual é deveras evidente, tanto mais para quem trabalha fora de casa, que enfrenta o trânsito, engarrafamento,
congestionamento de veículos. O fator tempo é crucial para o desenvolvimento de todas as atividades. Salomão diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes 8:6. Logo, precisamos, no quesito tempo, entender o que deve ser prioridade para a nossa família. Jesus disse em Mateus 6:33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a família deve usar o tempo e priorizar, organizar-se para ter esse tempo para adorar a Deus em família. Um outro entrave, uma outra dificuldade é o sentimento de incapacidade. Esse é também um vilão para muitos que, reconhecendo a importância da adoração em família, se julgam incapazes de realizá-lo. Muito poderia ser dito a esse respeito, mas vamos considerar apenas duas coisas. Primeiro, a incapacidade no conhecimento bíblico. Muitos podem se encontrar nessa situação. Tanto mais quando a adoração individual, pessoal, não é levada a sério. Para lidar com essa incapacidade, é recomendável que se inicie a devoção pessoal, no caso daqueles que não a fazem. Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus, segundo os Coríntios 3:5. Então nós temos que buscar no Senhor. Uma outra medida apropriada é procurar os líderes da comunidade para te auxiliar nesse particular. Segundo, a incapacidade também pode residir na timidez. Muitos são os cristãos que se enquadram aqui. Algumas coisas precisam ficar claras para esses. Se deve entender que a adoração é para Deus. Então, a pessoa que é tímida, mesmo no âmbito familiar, para conduzir o culto, no caso de um pai de família, ele deve entender, em primeiro lugar, que o culto é dirigido a Deus e que Deus o conhece plenamente. É imprescindível que também se reconheça que ele está entre a família. E é vital a compreensão de que Deus não nos deu o espírito de temor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Caso tenha dificuldade, mesmo tomando essas medidas cabíveis, procure a liderança da igreja, mas não deixe de se esforçar para cumprir amorosamente o culto ao Senhor com a sua preciosa família. Uma outra dificuldade é quando o cristão ele tem um cônjuge descrente. Aqui eu volto a citar Jason, quando assim escreve sobre o assunto. Esse é um dos cenários mais difíceis de tratar, e nossa abordagem deve diferir um pouco dependendo de quem é o cristão, o marido ou a mulher. Podemos nessas alturas frisar o que as escrituras dizem do caso de um irmão ou irmã ter o seu cônjuge descrente. Nós podemos verificar em 1 Coríntios 7, 13 e 14 e 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Considerando o caso de uma irmã, vamos seguir nos valendo das orientações sábias de Jason, quando diz: querida irmã, que se encontra nessa circunstância, quero incentivá-la a abordar seu marido com toda mansidão e sabedoria e perguntar-lhe se ele poderia considerar juntar-se a você na leitura diária da Bíblia. Essa orientação dada por ele é dirigida às irmãs, que o seu esposo é descrente e você não sabe o que fazer para que o culto no seu lar seja uma realidade. Então a orientação sábia dele aqui é o seguinte: você pode chamar o seu marido para se juntar a você na leitura da Bíblia diária. É muito provável que ele não participe dos cânticos, mas poderá se unir a você na leitura bíblica e em uma breve oração, se você a fizer. Se ele não se dispuser a participar, então pode avisar de que estará no sofá todas as noites ou algum dia da semana, em determinado período, a fim de ler a palavra de Deus e orar, e que ficaria muito contente se ele se unisse a você algum dia. Outra dificuldade: cônjuge desinteressado. Ele pode até ir à igreja, frequentar, mas não tem interesse de realizar o culto em família. Pode haver pessoas cristãs, mas que não conseguem entender e mesmo se submeter ao culto em família por desinteresse. Seria bom, no diálogo gentil e paciente, explicar a importância de se reunir em família para adorar a Deus. Apresenta para ele ou para ela os benefícios que advêm dessa prática tão salutar. Outra dificuldade: filhos de diferentes idades. Ou das várias faixas etárias para os benefícios de todos. Cria um ambiente em que todos se responsabilizem com o momento de culto.
Favoreça que os mais velhos auxiliem os mais novos e sempre os chame à parte em momentos propícios para orientá-los acerca disso, enfatizando sempre que tudo é para a glória de Deus. Outra dificuldade, pais solteiros. Esse é um outro desafio, mas que pode ser vencido pela graça de Deus. Nós vemos que Timóteo ele foi criado, instruído pela sua mãe e pela sua avó. Em sexto lugar, destacaremos os benefícios da adoração em família. Preste muita atenção. Inúmeros são os benefícios de realizar o culto doméstico, a adoração em família. Vamos enumerar algumas. O primeiro benefício é que o culto em família centra o lar em Cristo. O culto diário em família, ou pelo menos uma vez por semana, nos fornece um lembrete contínuo de que somos adoradores de Cristo e conta com um benefício adicional de moldar o lar em torno dessa adoração. Você quer que o seu lar seja centrado no Senhor Jesus Cristo? Então leve a sério o culto doméstico. Segundo, incentiva o caráter cristão. O lar pode ser o lugar mais difícil para vivermos a vida cristã. Nós muitas vezes consideramos nossa casa um refúgio do mundo e ficamos à vontade quando entramos pela porta. Mas a família que realiza o culto no lar, com sinceridade e dedicação, estará sob a influência do Evangelho de Cristo. Terceiro benefício, favorece a paz no lar. O culto doméstico ajuda a família a confrontar o próprio pecado e seus efeitos sobre seus membros. Por exemplo, é muito difícil o pai conduzir a família à adoração se acabou de destratar sua esposa. Se ele quiser levar a família ao trono da graça, conduzi-la em adoração, deverá primeiro lhe pedir perdão. E ela terá dificuldade em adorar, a menos que se disponha a perdoá-lo. Os filhos do casal observarão a situação e aprenderão algo. Eles serão estimulados a buscar a paz e o perdão ao ver um exemplo dos pais. O pastor Hernandes, ao falar da importância da comunicação na família, ele afirma algo interessante. Ele diz: seu lar pode ser uma antessala do céu ou pode ser o quintal do inferno. Então, irmãos, o culto ele é muito benéfico. O culto no lar é extremamente benéfico. Em quarto lugar, mantenha a família unida. Há uma frase bastante conhecida que diz: família que ora unida permanece unida. Podemos acrescentar: família que adora unida permanece unida. Quando vocês adoram juntos, acabam se conhecendo melhor e se amando de forma mais plena. Em quinto lugar, o culto no lar reforça a liderança espiritual. O culto no lar reforça o padrão bíblico familiar, à medida que a família olha para o pai ou a mãe, se ela for solteira, como cabeça do lar e líder espiritual. Em sexto lugar, o culto em família prepara os filhos para o culto coletivo. Crianças que participam assiduamente do culto em família entenderá como ela deve se portar e o que deve fazer quando estiver inserida na adoração pública. E sobre as crianças participarem dos cultos, você já sabe a posição da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. As crianças devem estar expostas à palavra de Deus. Quero finalizar apresentando algumas sugestões práticas para a adoração em família. Primeiro, decida a questão dos dias. Lembrando, não pode coincidir com os dias de culto congregacional. Converse com a sua família sobre o dia ou os dias da semana que você realizará o culto doméstico. Segundo, separe um lugar apropriado. Esse lugar deve favorecer esse momento tão significativo com o Senhor, nosso Deus. Pode ser na sala, na cozinha, onde você achar melhor para reunir a sua família e adorar a Deus. Separe um horário apropriado. Se possível, veja o horário para começar, bem como também qual será a duração. Isso pode ajudar na disciplina e na satisfação alcançada após o cumprimento. Também separe previamente o que você precisará para o momento de adoração familiar. Pelo que você vai agradecer, você pode se organizar, as pessoas que você vai orar, as causas por quem que você vai interceder.
bem como questões da sua própria vida. Você pode organizar também o material que você vai usar para o louvor, pode ser a harpa ou algum hinário cristão. Uma observação que fazemos aqui é o seguinte: você pode começar devagar, mas seja perseverante, seja persistente. Vimos então hoje a importância da adoração em família, que na sua casa, meu irmão, haja voz de júbilo e de salvação.